bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de previsão. Dessa vez a gente vai focar na previsão do mês de março do ano de 2025. Esse ano, sob a regência do Ano Universal 9, que fala muito de limpeza, que fala de libertação. Através da regência dos arcanos da morte, o eremita fala de autenticidade, de renovação e da gente se vincular com esse nosso eu, que é o nosso eu, né? Um eu mais autêntico, um eu que faz aquilo que está realmente buscando. Então traz ao longo do ano essa questão da gente olhar mais pra gente sem se comparar tanto. É um caminho bastante intenso que vem acontecendo em 2025, né? Hoje na previsão, como da outra vez, a gente vai focar, para quem está chegando agora, essa previsão ela é feita pautada no ano pessoal. Assim como tem previsões, por exemplo, que elas são feitas por signo, aqui neste canal a gente vai fazer por ano pessoal. Isso que aqui que é ano pessoal. Vou deixar o linkzinho aqui de novo para quem quiser ver, calcular o seu ano pessoal. Tem a calculadora do ano pessoal que eu vou deixar no link aqui na descrição também. Mas basicamente o nosso ano pessoal, cada pessoa tem o seu, é o ano que compreende de um aniversário a outro, e cada ano, dentro da nossa trajetória, da linha do tempo numerológica, ele vai ter, né, seu tom, seus desafios, suas propensões, né, suas missões. Então, cada pessoa tem, e eles vão de 1 a 9. Então, ano 1, ano 2, ano 3, e a gente vai fazer pensando nisso. Então, eu aconselho que antes de assistir esse vídeo, já verifica qual o seu ano pessoal, de certeza absoluta, lembrando, né, que o nosso ano pessoal, ele muda a cada aniversário ali, a cada vez que a gente passa pelo nosso ponto do aniversário ali no mapa. Então, é claro que a gente vai na ordem certinha, vamos começar pelo ano 1, né, que esse ano que tá, quem tá no ano 1 tá sentindo já essa novidade, essa sensação de tô em um capítulo novo, tem um novo eu aqui que tá se formando, tem situações novas cada vez mais me puxando, né, para me tornar uma nova versão minha, para abrir, né, como eu brinco, o primeiro episódio da segunda temporada. Pois é. Então, o que o mês de março ele vai estar trazendo para essa galera do ano 1? O mês de março, ele é muito propício para organização de questões mais burocráticas, mais pragmáticas. Então, por exemplo, tudo que eu tenho que lidar ali com relação à rotina, às vezes é botar em dia ali de, por exemplo, comecei o ano e dizendo-lhe que eu ia começar uma reeducação alimentar, que eu ia mudar minha rotina. Pois é, essa hora chegou agora em março. Para quem está em um ano pessoal 1, se pede o quê? Essa organização, ser pragmático, ser cuidadoso com seus aspectos de rotina e lidar também com tudo aquilo que for mais burocrático. Tem documento? Faz tempo aí que está tendo que tirar uma carteira ou que tem que ir lá no Detran? Esse é um mês que ele realmente é propício, né? Então, isso numerologicamente falando. Essa previsão a gente vai usar mais 2 oráculos para além da numerologia, que também é considerado um oráculo. A gente vai usar o tarô e depois um aconselhamento, uma fofoquinha ali através do Petit Lenormand. Então, em conjunto com esse mês mais pragmático, mais prático, muito de aterrar, muito de fazer o que a gente precisa fazer, nós vamos pegar... Deixa eu tentar colocar isso aqui, porque agora eu vou precisar das minhas 2 mãos. Espero que isso aqui dê certo. Que agora eu vou pegar ali o nosso baralho. Para hoje, eu escolhi, para combinar com o nosso fundo aqui, eu escolhi o nosso baralho de gatinhos. Ele é bem legal. Ele é um baralho que ele tem uma vibe muito leve. Eu geralmente escolho ele para consultas que são menos densas, que são mais leves, ou para pessoas muito jovens. Ele é um excelente baralho para isso. E nós vamos começar entendendo, então, o que a gente pode esperar para além dessa vibe ali de organização, né, dessa vibe ali de aterrar, o que a gente pode esperar para a galera que está em um ano pessoal 1. Conforme eu esperava e batendo bastante com essa energia, a gente tem aqui o enforcado. Eu sei que os nomes às vezes não são muito felizes, né? Mas o enforcado ele fala de 2 coisas essencialmente. Claro que cada carta ela vai ter múltiplos significados, mas essencialmente significados clássicos, ela vai trazer estagnação. A gente, eu tô pendurado ali numa árvore, né? Então ela vai trazer estagnação e vai nos trazer também a mudança do ponto de vista, porque eu estou de cabeça para baixo. Então, às vezes, através daquilo de, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir no Detran, eu tenho que mudar minha rotina, eu tenho que lidar com o fato de que eu disse que eu ia, por exemplo, mudar minha dieta e não mudei. Todo esse processo, num primeiro momento, ele vai trazer para a galera do ano 1 essa sensação de estagnação, de, tem que fazer o que tem que fazer, o lado chato da vida adulta. Mas,
O resultado final do mês de março é a mudança do ponto de vista, dizer, olha, né, quem diria que, sei lá, eu iria me adaptar melhor com fazer marmita quinzenalmente do que eu estava pensando. Citei esse exemplo, né, uma coisa bem pragmática, de, eu tô lá tendo que organizar minha rotina, me comprometi, de hoje em diante, a cada 15 dias, vou fazer as marmitas no domingo, né, e de repente, no final, a gente vê que há uma mudança de ponto de vista, é mais fácil do que eu pensava, né, eu precisava dessa estagnação, eu precisava dessa energia mais estável, eu precisava dessa energia de organização, para que eu pudesse ter um outro ponto de vista sobre essa situação. Dentro do nosso Petit Lenormand, que hoje a gente vai usar o Petit Lenormand Art Nouveau, né, como um deck para contrabalancear, e é aquele deck mais leve, a gente vai usar uma coisa mais elegante. Eu gosto muito de trabalhar com essa energia que nem sempre dialoga entre os oráculos, né? Vibes diferentes ali para ver o que complementa. E aí a gente vai ver o que a gente tem aqui através do Petit Lenormand. Lembrando que eu sempre faço uma tiragem de 3 cartas para a gente entender quais são os aspectos que estão sendo trazidos aqui para a galera do ano 1. Começamos com o navio, que está ladeado aqui pelo jardim e pela árvore. Muito bem. O navio, ele fala muito de transações. Já vimos que a galera do ano 1 tende muito está lidando, né, com situações que são burocráticas, que são pragmáticas. Então, quem tem aqui pendências com relação a negócios, a compra e a venda, a gente pode ver alguns movimentos nesse mês. Mas eu não tenho nada de compra, de venda. Tudo bem, pode ser ali alguma forma de transição e de transação. Como a gente tem aqui ladeando o jardim e a árvore, eu acredito que pode ser, por exemplo, a necessidade de transitar em situações familiares ou eventos familiares. Então, ou se refere a documentos que por algum motivo, né, transações de compra e de venda que por algum motivo envolvem ali família, né, e essa é uma propensão, ou, né, a gente tem ali a necessidade de transitar em meios familiares através de eventos, de aniversários, de movimentos mais descontraídos, que vão trazer ali pra gente alguma forma de mudança de ponto de vista, né? Então, é um mês que ele traz essa necessidade de lidar com o pragmático. É importante que a gente faça isso para mudar alguns pontos de vista, e onde a gente tende a ter alguns aspectos familiares que nos trazem algumas mudanças, e para alguns casos, para algumas pessoas, podem ser mudanças bem concretas. Compra, venda, a necessidade de mexer com burocracias ali familiares, né? Então, é isso que a gente pode esperar aqui para a galera do ano 1. Que em o ano 2, o que a gente pode esperar? Esse ano ali, que, né, sendo a sequência do ano 1, que está trazendo a necessidade de se adaptar a um novo eu que se lapidou lá, que aconteceu lá no ano passado. O que a gente vai ter aqui para março? Movimento. Se a pessoal do ano 2, né, ao longo do mês de fevereiro sentiu assim, olha, o ano está começando aqui, as coisas estão começando a acontecer, março já passa por cima dessa energia ali de estabilização. Março tende a trazer para a galera do ano 2 movimento ali de plot twist, onde a gente pode esperar o inesperado. Então, a gente pode aguardar, por exemplo, algumas surpresas, às vezes coisinhas que eu não estava contando, a necessidade de sair da rotina, mas tudo movimentos que estão nos convidando a mudanças que são importantes, que são transformadoras. Vamos ver o que a gente tem aqui? Eu sei até mais ou menos para onde que esses movimentos vão levar. Porque a gente tem aqui um 3 de copas, né? E esse 3 de copas, ele fala muito ali de festa, ele fala muito de convivência, ele fala muito do social, das amizades e de celebração. Pode ser um mês um pouco mais intenso para a galera do ano 2, no sentido de se permitir fluir ali por aspectos mais de hobby, mais de leveza, aceitar convites. A parte da socialização é importante para esse desenvolvimento da galera do ano 2, que está lapidando as suas relações. Então, eu me permiti experimentar espaços novos, eu me permiti aceitar convites, é um aspecto muito importante para a galera que está presente aqui no ano 2. O nosso Petit Lenormand, o que ele vai estar trazendo? Já sabemos que tem movimento, e a gente já sabe também, né, que vai ser um mês de sociabilidade. Essas sociabilidades podem ser importantes, mas o Petit Lenormand, ele nos traz mais um adendo, dizendo, olha, essa socialização toda, esse lidar com outras pessoas, o aceitar convites, não é só por oba-oba, não. Ele tem ali algum viés um pouco, né, que respinga no profissional, nos dizendo, através das nossas conexões que a gente vai formular esses convites, estar mais aberto socialmente, isso traz alguma consequência com relação ao profissional. Pode ser uma proposta, pode ser uma ponte ali que de repente mais para frente vai ser interessante. Então, estar aberto para quem está em um ano pessoal 2, a minha vida social, a convites, a me abrir mais, a me comunicar, a me expressar, vai ter respingos não somente com a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional. Então, é importante
que a gente tem essa noção assim de, preciso arejar, preciso de novas ideias, e para isso, né, onde que eu vou arranjar novas ideias? Trocando com as pessoas ao meu redor. Às vezes pode indicar, por exemplo, até, esse mês eu vou ter ali uma palestra, eu vou ter um congresso, eu vou ter alguma coisa onde me permite trocar ideia com outras pessoas, e isso tem um aspecto, um viés interessante ali de me trazer o crescimento que eu estava procurando. Pode acontecer meio inesperado, pode me tirar da rotina, porque fevereiro tem essa energia de instabilidade, de movimento, como eu falei, da gente sair um pouquinho da casinha, mas é basicamente isso que está proposto aqui para o ano 2. Vamos para o ano 3 agora. A galera do ano 3, que é esse ano de leveza, de desprendimento, pode ser puxado um pouquinho mais para baixo. E quando eu digo puxar para baixo, não é o ficar deprimido, mas o ancorar um pouquinho. Tô leve, tô fluindo, tô buscando coisas que não me pesem, que não me privem, tô muito com essa necessidade de falar, mas aqui a gente pode ter um pouco da necessidade de ouvir também. Quem tá em um ano 3 vai acabar sendo chamado invariavelmente, para situações que não são suas. Especialmente situações familiares e situações amorosas. Prestar apoio a um companheiro ou, mas eu não tenho um companheiro. Tudo bem, não tem problema. Ser convocado ali para alguma coisa que é necessária para eu equilibrar e abrir meu caminho com relação à minha vida amorosa. Esse eixo da família e do amor se torna muito presente para a galera que está em um ano pessoal 3. Como, né, exatamente cada um vai ter ali o seu contexto. Bom, nosso 2 de paus, ele fala muito de ter nas mãos a possibilidade de decidir sobre o futuro. Então, vai ser um mês que ele nos traz um pouco de responsabilidade, né? Em conjunto com tudo isso que a gente está vendo, a galera que está no ano 3, né, está passando por esse processo de comunicação, de expressão de criatividade, mas que aqui, essa energia que está tão solta, tão dispersa ao longo do ano, ela vai se tornar um pouco mais centrada, de eu pensar, o que eu quero para o meu futuro e o que eu preciso plantar agora? Né? E essa responsabilidade, ela acaba transparecendo também no meu cuidado com outras pessoas, né? Não sou uma ilha, não estou sozinha. Apesar de ser um ano leve, eu não estou desacompanhado, né? Independente de ser casado, de estar namorando, mas eu tenho no mínimo uma família, eu tenho amigos. Essa visão para o futuro, ela inclui outras pessoas também. Então, há uma preocupação para a galera do ano pessoal 3 de o que vai ser do meu futuro? Né? O que eu estou esperando? Às vezes pode ser um momento até, dependendo da situação, que a pessoa está vivendo ali o ano 13 e começa a se pensar com relação à sua configuração familiar, como que vai ser meu futuro, por exemplo, alguém que está começando um relacionamento, será que a gente vai ter filhos? Esse tipo de pensamento no futuro, muito pensando no coletivo, nas responsabilidades, na família, no cuidado com o outro, ele tende a aparecer. Através aqui do Petit Lenormand, o que a gente tem aqui? Justamente, a gente tem muito esse pensamento, essa noção de que a gente não é uma ilha, que a gente não pode ficar isolado. Então, apesar do ano 13 ele trazer a necessidade de sociabilidade, aqui vai falar muito sobre eu refletir sobre minhas relações mais significativas. De, tudo bem, estou socializando, estou me abrindo, mas o que eu sinto que vai permanecer na minha vida? Quais as relações que elas requerem uma atenção mais carinhosa, pensando no meu futuro? Quem são as pessoas que estarão aqui pela frente ainda comigo? Né? E isso pode fazer com que um certo filtro seja passado aqui, de eu pensar quais são as relações que eu quero priorizar e quais são as relações que, de repente, elas não estão mais fazendo tanto sentido ou não requerem tanto investimento aqui, né, nesse momento. Essa solitude, esse momento ali de parar para pensar, como ele é muito avesso a essa energia ali mais leve do ano 3, pode trazer uma certa crise para a galera do ano 3 em março, né? Da gente pensar, poxa, por que eu estou sendo tão crítico com as minhas relações? E assim, não se sinta assim. Essa criticidade, esse lugar mais analítico, é para que a gente possa perceber, realmente ter reflexões que são importantes ali para trazer algumas respostas. Agora, o pessoal do ano 4, que é aquele ano muito de estabelecer bases, de prestar atenção no que é importante aqui eu construir para ser alicerce, para ser base da minha vida, pode se deparar com uma certa crise de identidade aqui no nosso mês de março. Como assim essa crise de identidade, né? De perceber, né, o que na verdade, tudo que eu estou construindo são bases para quê? Né? Isso está consonante com quem eu sou? Né? A gente sabe que essas questões de olhar para si, da identidade, é muito presente para todos aqui no ano de 2025. Mas, particularmente para a galera que está vivenciando um ano 4, traz essa capacidade de eu parar e analisar o que eu fiz até aqui com um olhar crítico. Que nem pensa, a gente está fazendo, sei lá, está decorando uma casa, construindo uma coisa, a gente dá aquela afastada, bota a mãozinha na cintura e pensa assim, o que pode ser melhor? Será que eu botei almofada demais aqui? Será que, de repente, se eu tirar uma, duas, não vai ficar mais legal? É isso. A gente ter essa visão sobre tudo aquilo que vem sendo construído ao longo do ano 4 aqui.
que a gente vai ter aqui? Tá, existe alguma frustração aqui pra galera, né, que tá vivenciando o ano 4 ao longo do mês de março. Alguma coisa que vai dizer, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu tava procurando, né? Acho que tem alguma coisa aqui que dá pra ser melhor. Sabe quando a gente termina ali de arrumar uma coisa, olha, e não tá satisfeito? Essa sensação de insatisfação, e longe de mim, nessa previsão ser um agouro, dizer, vocês vão ficar insatisfeitos. Faz parte do caminho, às vezes. Quantas vezes a gente faz um trabalho, sei lá, pensa em um desenho que vocês fizeram lá na escola, por exemplo, que a gente viu, assim, teve um movimento de autocrítica, dizer, poxa, podia estar melhor. Isso aqui não foi meu melhor. Essa sensação de não foi meu melhor, dá para eu fazer melhor. E aceitar as frustrações ao longo do mês de março para o pessoal ali do ano 4 vai ser muito importante, né? Essa autocrítica de eu perceber o que nessas bases, não tá legal, não era isso aqui que eu queria não, né? E aí, o que o Petit Lenormand traz pra gente aqui? Vamos lá. A autocrítica nessas bases, ela vem muito no aspecto financeiro. Da gente, às vezes, olhar algumas coisas que eu tô dizendo, mas eu não tô próspero, mas eu não tô no patamar que eu queria, e a gente enxergar, dizendo assim, mas talvez se eu não tivesse investido em tal coisa, ou talvez esse investimento aqui não está me trazendo retorno, e é isso que a gente vai enxugar. Claro, tem outras coisas nessa visão crítica de coisas que não estão me deixando satisfeitas, às vezes pode ser com relação à carreira, pode ser com relação ao relacionamento, cada caso é um caso. Mas, a priori, esse aspecto da vida material, da vida financeira, ele aponta alguns desgastes, e esses desgastes, eles têm como solução a autocrítica, dizendo, não é externo, não é porque a inflação, não é porque você mora em Florianópolis e a gente está num movimento turístico que está deixando tudo mais caro, não é isso, né? É a questão ali da gente perceber o que eu tô fazendo na construção dessa base que não tá dando certo e que precisa ser revisto, principalmente com relação ao meu material. Pessoal do ano 5, ao longo aqui do mês de março, vai ter um mês um pouco mais puxadinho. Por que eu digo vai ser um mês um pouco mais puxadinho, gente? Porque ele vai ser um mês que ele traz desafios, o famoso mês personal trainer, né? Como eu sempre brinco para vocês. Essa energia que ela tá regendo foi a mesma energia do ano passado. Eu sempre brinco assim, olha, ela é uma energia 8, né? Que vai estar regendo esse mês, que é uma energia que ela fala de trazer desafios, dizendo assim, sem isso aqui tu não vai crescer, né? Aquele personal que passa pela gente dizendo, erguendo só isso aqui, há 5 meses, meu filho, esse músculo não vai se desenvolver, né? A gente tem que botar carga, tem que botar... E é isso que março vai fazer para esse pessoal do ano 5, né? Como se o ano 5 já estivesse sendo fácil. O ano 5, ele é muito sobre movimento, sobre mudança, sobre transformação, mas os movimentos aqui, eles nos trazem maiores responsabilidades e outros focos, muito nesse intuito de dizer assim, não, mas a gente pode mais, que isso, a gente não pode se estagnar, para de reclamar aí do ano 5, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, vamos reagir. E aí dentro aqui do tarô, a gente tem um arcano maior, a gente tem a estrela. Olha que bonitinho. A gente tem a estrela, que é uma carta de fé, de esperança e de expectativa. Então, alguma promessa, como a tônica numerológica, ela foca muito, principalmente no profissional, é bem provável que a galera do ano 5 se depare com algumas surpresas e algumas promessas, dizendo, olha, se continuar assim vai ter uma promoção, ou olha, se eu continuar assim vou atingir ali um objetivo. E aqui a gente tem que ter essa força na peruca, né? De dizer assim, não, vamos prosseguir, eu vou continuar nesse caminho, vou conseguir atingir meu objetivo. Só que a gente vai ter que estar muito em mente o que é o meu objetivo e com as minhas ambições acesas, sabendo o que priorizar. Não pode cansar. Não, vamos lá, a gente vai conseguir, a gente tem uma oportunidade, mantenha suas expectativas, principalmente com relação ao profissional, mas assim, saiba que o cansaço que você está sentindo ao longo do mês de março, se apeguem nessa frase, botem um pin aqui, né, de que o cansaço que eu estou sentindo no mês de março, ele vai ser compensado depois, né? Há uma promessa aqui com relação, né, à minha vida, tá? Bom, há uma tendência, há uma pequena fofoquinha aqui, dizendo que há uma tendência de imprevistos no lar. Por algum motivo, há uma energiazinha que puxa imprevisto. É uma lâmpadazinha que queima, é um chuveiro que queima, às vezes é um encanamento ali que não está funcionando tão legal. Há uma propensão, né, de, ao longo desse mês, a galera do ano 5 ser chamada a atenção para coisinhas do lar que, de repente, já estava ali os sinais e ainda está em tempo da gente consertar. Então, se você é do ano 5, está ouvindo essa previsão agora, e sabe que tem um chuveiro que de vez em quando faz um barulho meio estranho, ou aquele vaso que de vez em quando a água desce devagar, já fiquem atentos nisso, porque dá tempo da gente consertar. Então, a questão dos consertos e do focar no profissional é algo bem previsto aqui
para o ano 5. Então, não percam tempo, nem com os reparos de casa e nem com os objetivos de vocês ali no profissional. Recebeu mais responsabilidade, tá pressionando um pouco mais, tá sobrecarregado? Ótimo, é o sinal de que em seguidinho que a gente vai ter um crescimento aí. Aí, vamos para o pessoal do ano 6, que vai passar por uma energia bem complexa. Complexo não é ruim, lembrando, né? Uma energia que ela fala muito dessa questão do filtro, do peneirão, da gente ter essa percepção ali de o que está no seu lugar e o que não está tão no seu lugar. Especialmente com relação às minhas dinâmicas coletivas. Relacionamento, família, grupos de trabalho, tudo que for mais coletivo, assim, de eu estar percebendo o que está legal e o que não está tão legal. Né? O que de repente eu estou precisando dar uma equilibrada, dizendo, isso aqui já não está servindo mais para mim. Às vezes, por exemplo, a forma como uma relação ela vem sendo tocada há muito tempo, às vezes já não está mais funcionando, né? Poxa, no começo do meu relacionamento, a gente definiu que as tarefas seriam divididas assim, ou que as finanças do lar seriam divididas, e de repente isso já está defasado. A gente tem a necessidade de revisar aqui algumas coisas. Exatamente como eu suspeitava. A gente tem nosso arcaninho da morte, que é o regente do ano de 2025, e que, por acaso, né, a energia da galera do ano 6 agora vai ser uma energia 9, ao longo do mês. Então, lembrando que é reduzido ali nesse espaço ali do mês de março. Ou seja, galera do ano 6, chegou, eu me dando conta agora que eu tô no ano 6. Chegamos em um ponto crucial, onde a gente vai ter que rever coisas e dizer assim, que ciclo assim, já deu, já chega, isso aqui não está funcionando, né? Especialmente em relação a coletivos. Traz muito esse nosso olhar para a família, né? Como eu estou me posicionando na minha família? O que eu estou aceitando e que dinâmicas que já não estão mais funcionando para mim, que se eu continuar carregando, eu aqui falando e pensando já nas minhas coisas, eu vou acabar estourando pela frente com relação a esse aspecto, a essa dinâmica, né? O que preciso, assim, dar uma recauchutada, dar uma renovada com relação ali à minha família. Às vezes pode ser, eu não digo nem família só macro, às vezes a minha família micro, por exemplo, o que eu posso melhorar na minha rotina? Eu estou me comunicando com meu filho, com a minha filha da forma certinha? Tem alguma coisa que precisa de um reset aqui nessa relação, de dizer, olha, vamos começar de novo, sei que fui muito dura ultimamente, vamos fazer de novo, né? Ou numa relação ele dizer, olha, desse jeito aqui não tá legal, a gente não deve encarar isso como uma coisa ruim, porque a gente tem o espaço e a oportunidade de trazer realmente essa melhoria. O Petit Lenormand, gente, eu queria poder virar a câmera, mas senão eu vou acabar desconfigurando tudo. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui para eu mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui as cartas, podem olhar, a gente tem o urso, a gente tem o caixão e a gente tem o coração, que na verdade está nessa ordem aqui, de forma que fica caixão, urso e coração. O que isso quer dizer dentro do Petit Lenormand? Fim de ciclos afetivos, de coisas que são tradicionais e pesam na gente. Eu tô chocadíssima, arrepiadíssima com essa situação, até porque esse é o meu ano pessoal também, mas de ver o quanto todo mês de março ele fecha muito nessa questão da revisão de padrões familiares. A gente sabe que esse é um tema que não é fácil, então assim, galera que está atravessando o ano 6, fácil não vai ser, mas eu acho que vai ser bonito esse processo, a gente conseguir encerrar aquilo que de repente não tem propósito, conseguir renovar, o ser a fonte de mudança dentro de uma dinâmica familiar e vai saber quem é que a gente vai atingir com isso. Às vezes tem gente que também está precisando para além da gente, que não tem coragem, que vai ser contemplada por esse movimento. Então, sejam a mudança aí dentro do aspecto familiar. Libertem as pessoas. Bom, o nosso ano pessoal 7, o ano pessoal 7, ele tem uma energia muito de caminhos abertos. Eu sei que a gente vem tendo aqui algumas crises de identidade, que o ano 7 ele fala muito dessa questão das dúvidas, de ser um ano mais imersivo. Eu esqueço de olhar para a câmera que está aqui, mas ele é ele é um mês que ele vai estar trazendo a possibilidade de eu avaliar alguns caminhos. Então, até aqui pode ser que eu esteja meio que em curto-circuito. O ano 7 ele vem dizendo quem sou eu, onde estou, conhece-te a ti mesmo. E a gente foi olhar lá para dentro e enxergou um monte de coisa que a gente nem lembrava mais que estava guardada aqui. Mas eis que o mês de março nos joga uma luzinha dizendo, olha só, e se a gente fizesse tal coisa? Vamos ver o que vai aparecer aqui, mas tal coisa pode ser um hobby, pode ser um projeto novo, pode ser uma pessoa nova, né? Vamos ver o que a gente tem com relação a isso. Eu apostaria na pessoa nova. A gente tem um pajem de copas. Pajem de copas, ele fala de novas paixões, né? E essas novas paixões, quero deixar claro, não precisa ser necessariamente um crush,
Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Essa paixão pode ser assim, poxa, uma pós-graduação lá que apareceu do nada ali, tava rolando meu feed, apareceu uma promoção de uma pós-graduação, eu pensei, puxa, isso deve ser muito legal, vou olhar a grade, vou me apaixonar por aquilo. Seja como for, para quem está vivenciando o ano 7, a gente tem essa questão do acordar a paixão, né? De eu me sentir reavivada ao longo do mês de março, de ganhar projetos, de ganhar caminhos, de eu vislumbrar dizendo, ai, graças a Deus, as coisas podem ser diferentes. Isso é importante, né? Porque a gente sabe que o ano 7, ele tem esses altos e baixos. Agora, com relação aqui a nossas cartas do Petit Lenormand, só nos pede um cuidado. Esse processo ali, né, de uma nova paixão, de eu me apaixonar por algo, por um projeto, é bem bacana, mas eu tenho que cuidar para não descuidar da parte da comunicação. E essa é uma parte que a gente volta e meia. O ano 7, a comunicação dentro do ano 7 é tipo eu com a minha coluna, que às vezes eu percebo que eu tô assim, eu fico... É isso. Lembrem que ao longo do ano 7 vocês automaticamente vão ter o reflexo de se fechar um pouquinho e de vocês estão tão lá no mundo de vocês viajando na maionese que às vezes eu esqueço que... Sabe aquela coisa do, eu achei que eu tinha respondido e eu não respondi. Mais ou menos isso. Tem que cuidar, que a gente se fecha muito ali no nosso mundinho e aí as pessoas estão na volta, estão dizendo, oi, tudo bem? E aqui o Petit Lenormand traz essa questão dizendo assim, tu pode ser chamado a atenção ao longo do mês de março para o fato de que tu não está te comunicando exatamente como tu acha, né? Algumas pessoas às vezes estão interpretando teus silêncios e elas estão lá dentro da cabeça delas por sua vez, brisando com aquilo ali, dizendo assim, eu acho que ela está quieta porque é comigo. E às vezes não tem nada a ver. Então, observem assim, o que está falhando aí com relação à comunicação e aproveitem as oportunidades aí, as novas paixões. Vamos para o nosso penúltimo ano pessoal, que é o ano 8. O ano que tomou porrada ano passado, ali em 2024, para quem está atravessando, tem gente que começou o ano 8 agora, mas quem está vindo de um ano 8 que começou em 2024 sabe que não foi fácil. Que show da Xuxa é esse? E desde janeiro está começando a ter um pouco mais de leveza aqui com relação a esse processo. Bom, dentro disso, o mês de março, ele traz um mês mais tranquilinho, justamente para a galera do ano 8. Ele é um mês mais tranquilinho, porque ele permite a gente dar conta ali de algumas coisas, parece que acumulou, e agora vagou um tempinho pra gente dar conta disso. Como se fosse um feriadinho aqui no mês de dizer, ufa, vai dar tempo de eu arrumar isso aqui essa demanda que estava me sobrecarregando. Então, vamos ter um espaço pra gente cuidar do que a gente precisa cuidar. Mas também é importante, a galera do ano pessoal 8, não perder de vista os seus relacionamentos. Como eu estou me conectando com as pessoas? Eu estou as ouvindo o suficiente? Né? Esse ano que está sendo tão corrido, será que às vezes ele está tão passando por cima de mim que eu estou passando por cima das coisas e das pessoas e não estou dando a devida atenção? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento. Bom, justamente, lá vamos nós para cartas que eu vou anunciar e as pessoas vão ter um sirico-tico dizendo, meu Deus, o diabo. O diabo não é uma carta ruim, ela é uma carta de que... a priori, ela fala muito da parte criativa, fala muito dos nossos desejos, mas também fala dos impulsos que não são tão bons pra gente. Em alguns casos, representa vícios, por exemplo. Então, tendo dito isso, se você está em um ano pessoal 8 tem alguma forma de vício, eu tô parando de fumar, ou eu tenho um problema ali com bebida, fique um pouco atento, porque essa energia, ela tá vigente aqui em março e talvez a gente tenha que vigiar a si mesmo, né? Mas... propriamente dito, está nos trazendo muito assim, olha, pode ser um mês em que através desse espaço mais tranquilo, a gente consiga criar mais coisas, a gente consiga ter mais criatividade e lidar com o nosso lado sombra também, por que não, né? Esse tempinho que a gente vai ganhar vai permitir a gente ter também, como foi ali em outro ano pessoal, esse movimento de autocrítica e de perceber o que nos é nocivo, mas não vem do outro, vem da gente mesma, por exemplo. Às vezes eu posso estar me auto-sabotando em algum nível, às vezes eu posso ter algum vício aí que precisa ser trabalhado e o mês de março ele traz esse espacinho mais lento justamente para que eu possa lidar com esse lado sombra e através disso eu aliviar essa parte e poder criar, poder estar mais tranquilo. Com relação ao nosso Petit Lenormand, ele vai ser um mês muito de escolhas, né? E essas escolhas elas são justamente sobre o que eu quero alimentar na minha vida. Eu quero alimentar quais tipos de pensamento. Eu quero alimentar, por exemplo,
um otimismo, eu quero continuar alimentando uma ansiedade que está se estabelecendo, e a ansiedade é bem comum ao longo do ano pessoal 8, né? O que eu estou escolhendo alimentar conscientemente, e eu vou poder escolher. Esse poder escolher, ele vem muito através de fatos concretos, a gente ter esfregado na nossa cara, dizendo assim, ó, tá aqui. Às vezes pode ser através até de uma pessoa que vai dizer assim, tá vendo como tu tá sempre fazendo isso, e a gente ter que dar aquele de ombros e dizer, poxa vida, é verdade. Né? A gente tem que se confrontar com o nosso lado sombra, ou de forma consciente, ou se eu for muito teimosa, de uma forma ali que eu vou ser confrontada, né, diretamente por alguém, poder fazer essa escolha de o que eu quero prosseguir, o que é benéfico para mim, o que é nocivo e está sendo auto-infligido. Né? É ruim, é um malefício e eu mesma estou fazendo comigo. Então, essa parte ela é muito importante, é muito profunda aqui para a galera do ano 8. Vamos terminar com o nosso ano pessoal 9, por último, mas não menos importante, inclusive muito pelo contrário, porque é a galera que está tendo seu ano pessoal super potencializado, que estamos em um ano universal 9, porém, dessa vez isso é bom, né? O dobro de libertação e de fechamento de ciclos que não são legais pra gente. Bom, o pessoal do ano 9 vai gostar do mês de março, porque ele é um mês que ele fala muito de colheita, então a gente começou o ano ali em janeiro, a gente veio trilhando ali alguns caminhos, a gente pegou algumas coisas novas, a gente lapidou e pum, aqui a gente vai ter um feedback. Galera do ano 9 vai perceber muito seu retorno de, poxa, eu fiz um negócio lá que nem tinha dado certo no mês de janeiro, vou dar um exemplo bobo, bem esdrúxulo, mas fiz uma entrevista, não tive resposta, e daqui a pouco, tcharam, no mês de março, essa entrevista ela aparece aqui pelo caminho. Já vamos ver qual que é a tônica, né, através dos outros oráculos. Mas, a priori, ele é um mês que ele vai falar muito dessa questão de mais leveza, de colheita, da gente ter mais certeza, receber um feedback do universo e a gente sentir, tá, já sei o que preciso melhorar e o que tá indo, ó, ótimo. Agora, uma outra coisa que a gente vai ter vai ser muito essa necessidade de se comunicar, de se expressar, de se conectar com as pessoas, talvez justamente por ter um otimismo a mais aí acontecendo para a galera do ano 9. Eu acho que esses feedbacks vão ser positivos. A gente tem um 10 de ouros. É uma carta que ela fala muito dessa questão da harmonia, de uma harmonia conjunta, coletiva, né? Então, por exemplo, pode ser que o ambiente onde eu trabalho, ele prospere. Pode ser que tenha um aumento salarial, não para mim, mas para todo o grupo. Pode ser que o meu ambiente familiar se torne mais tranquilo, mais coeso. Então, a gente tem muito essa tônica de que esse feedback ele vai ser sobre harmonização e uma colheita muito significativa aqui ao longo do nosso mês de março. O que a gente tem através do Petit Lenormand? É um mês transformador. Vai se multiplicar. Quando a gente tem os pássaros, dependendo da posição dele, da carta que ele cai, é a primeira carta aqui, fala de multiplicar alguma coisa, né? E em conjunto com o buquê ou com as flores, a gente tem felicidades múltiplas. Mais de uma boa notícia acontecendo aqui no mês de março. A galera do ano 9 foram os grandes abençoados da previsão de março. Não que as outras sejam ruins, mas são pessoas que vão ter notícias transformadoras e positivas. Às vezes é eu conquistar aquele cargo que eu queria, é eu conseguir a mudança ali que eu estava buscando e não consegui ainda. Então tende a ser realmente um mês bem positivo, tá? Bom, é assim que a gente fecha hoje a nossa previsão. Lembrando sempre, trabalhem a energia do ano universal 9, que é uma energia que está nos pedindo para revisar os nossos últimos anos e perceber o que tem sentido e o que não tem. Por exemplo, ao revisar, eu percebo, poxa, que saudade da Kim. Da Kim que mantinha tal projeto, que fazia tal coisa. Onde foi parar essa menina, essa mulher, né? E outras coisas que a gente vai olhar dizendo assim, nossa, quantos anos que eu tô tendo sempre esse comportamento aqui, as pessoas deitando na minha cabeça. Isso aqui não dá mais, não é mais admissível. A gente começar a fazer isso é muito importante. Lá na newsletter, vou deixar também aqui no link, né, de uma newsletter que eu escrevi, que tem uma proposta de um exercício muito bacana, que ele é pragmático. Eu sei que vocês vão olhar e não vão dar nada por ele, vão dizer assim, mas ele é muito importante, que é o revisar de forma concreta os nossos últimos 9 anos, e depois vocês me contam o que aparece com relação a isso. Então, a gente se vê daqui a um mês. Eu espero que março traga tudo que for melhor ali para o caminho de vocês. Se vocês comentem aqui para eu saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da previsão, né? Como vocês estão acompanhando, tá olhando tudo, tá olhando só o seu, né? O que bateu do mês passado, tá bom? E aí me falem e mês que vem a gente se vê de novo.